Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo, tudo certinho. Na última aula a gente fechou a parte de sistema urinário ou sistema excretor, como vocês preferirem. A gente fechou essa parte do sistema excretor e deixei para vocês a atividade no livro, né, páginas 142 e 143. Quem não respondeu a atividade, gente, então para o vídeo, vai responder a atividade, depois vocês voltam para o vídeo está aí o dia inteiro. Vocês voltam para o vídeo para ver a correção, certo? Não vale pegar as questões sem ter feito. Quer dizer, você pode fazer isso, né, mas aí você não vai saber se você está sabendo assunto, está entendendo. Então é importante que vocês façam a atividade e depois vocês vão ver o vídeo com a correção da atividade. Certo? Depois vocês assistirem, depois vocês tentarem responder. As questões que vocês não conseguirem, vocês vêm para o vídeo e vê qual foi a dúvida de vocês. Certo? Mas é importante vocês tentarem fazer a atividade para ver quais são as dúvidas que vocês têm com relação ao assunto. Então é sempre importante primeiro fazer a atividade e depois ver o vídeo da correção. Certo? Quem já fez a atividade, pega o livro, pega o caderno e vamos acompanhar aqui junto a correção dessa atividade aqui para a gente fechar essa parte do corpo humano. Bom, então vamos aqui acompanhar, pega o livro, o caderninho de vocês e vamos acompanhar aqui essa atividade e vamos corrigir aqui, certo? Então, vamos aqui. Na primeira questão, afirma o seguinte: todos os organismos vivos são compostos em grande parte de água. Cerca de 70% do corpo humano é constituído de água. Observe o infográfico ao lado. Então aqui a gente tem um infográficos aqui, né? Aqui os líquidos ingeridos. Então tem lá respiração, transpiração, defecação, urina. Então quando é que vai diminuindo, né? A medida de cada processo desse. Então lá, na letra A, aí está diminuindo a medida que cada processo vai acontecendo, certo? Na letra A, afirma aqui, pergunta aqui, de quais maneiras a água entra no nosso organismo? A água vai entrar no nosso organismo pela ingestão de líquidos diretamente, incluindo a água, né, sucos, água, né? Não vale dizer que está tomando refrigerante bebendo água, certo? Tem uma série de substâncias em excesso dos refrigerantes, como açúcar e por aí vai, e sódio, e coisas podem nos fazer mal, né, em excesso. Então, mas os líquidos eles entram no nosso corpo, a água, né, na ingestão de líquidos e alimentos, que alimentos contêm água. Então quando você come uma fruta, no fruto tem água, né? Até carne também tem água, né, nos legumes. E aí depende, você manga, tem muita água, melancia, né? Então a água pode entrar no nosso corpo pela ingestão de líquidos e incluindo a água nesse caso, né? E pela ingestão de alimentos que contêm água. Certo? Então dessas duas formas que a gente pode emitir água, na ingestão de líquidos, incluindo a água, e na ingestão de alimentos que tenham água. Também pode ser uma forma da água entrar no nosso organismo. Então, na letra B ele pergunta: como eliminamos a água do nosso corpo? A água do nosso corpo ela sai a partir da transpiração, na respiração, né, o vapor de água sai nesse processo de respiração, na defecação e em maior quantidade que a gente vê lá na urina. Né? A urina sai 1,5 litros de água por dia. Né? A defecação 0,2, na transpiração 0,5 e na respiração 0,4. Então as formas como a gente elimina a água do nosso corpo são essa: transpiração, na respiração, né, que sai vapor de água junto com o gás carbônico, na defecação, que é a eliminação das fezes, né, e através da urina, que é o que sai em maior quantidade. Inclusive, se a gente somar todos os outros, a urina ainda é uma quantidade maior. Na letra C da pergunta aqui: em condições normais, quanto de água eliminamos por dia do nosso corpo? Aí é só somar, né? Então você soma da urina, 1,5 da urina, 0,2 da defecação, 0,5 da transpiração, 0,4 da respiração, e isso aí vai dar aproximadamente 2,6 litros de água por dia. É mais ou menos aí que você pode perder, certo? Então é só somar. D. Os médicos recomendam que essa água deve ser reposta. Por quê?
Porque a hidratação, né, mantém o equilíbrio da quantidade de água no organismo, que é fundamental para a manutenção da saúde. Ou seja, uma série de reações químicas no nosso corpo, elas acontecem na presença de água. O equilíbrio da pressão sanguínea, da pressão interna das células, né? Então a gente precisa se hidratar para manter o equilíbrio, né, da quantidade de água no nosso organismo, que é fundamental para a manutenção da nossa saúde mediante uma série de reações químicas. Então essa água que a gente perde, a gente precisa repor. Então por isso que fala que mais ou menos a gente tem que beber por água 2 litros de água, dependendo do que a gente faça no dia. Dias mais quentes a gente bebe mais, dias menos quentes a gente bebe menos. Se a gente faz atividade física, precisa beber mais porque precisa repor, porque a atividade física vai fazer com que a gente transpire e perca mais água. Então é fundamental essa água que é perdida ser reposta. Se ela não for reposta, você vai ter uma série de problemas que vão se decorrer por essa ausência de água, né? Letra E. Podemos afirmar que a água é fundamental à manutenção da vida? Por quê? Sim, né? A água é fundamental na manutenção da vida, porque, por exemplo, o fluxo constante de água no organismo hidrata, lubrifica os tecidos, as articulações do nosso corpo, regula a temperatura do nosso corpo, elimina substâncias tóxicas e repõe energia, elimina no processo de filtração, entre várias funções, né? Mediadora de reações químicas. Então, todas as funções são fundamentais para a água, né? Então, o nosso olho está sempre sendo hidratado para não ressecar, para a gente conseguir estar enxergando bem. Então precisa de água para isso, né? Para estar formando as lágrimas que estão aqui sempre nesse processo de lubrificação do nosso olho, para o nosso olho não ressecar. Então a água ela regula a temperatura do nosso corpo, ela transporta nutrientes lá junto com o sangue, ela elimina substâncias tóxicas lá no processo de filtrar, sai muita água carregando essas substâncias tóxicas. E aí tem uma série de funções. Vocês falaram, mas vocês colocaram pelo menos 3, está ótimo, certo? Vamos passar agora aqui para a segunda questão. O sistema urinário é o principal responsável pela excreção, ou seja, pela eliminação das substâncias tóxicas produzidas nas células. Quais órgãos compõem o sistema urinário, né? Então o sistema urinário é formado por 2 rins e pelas vias urinárias, né? Que são os 2 ureteres, a bexiga urinária, né? E a uretra. Então se vocês botaram rins, ureteres, bexiga e uretra, ok. Se vocês colocaram rins e vias urinárias, mas tem que saber quais as vias urinárias, certo? Se vocês botaram 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga, uma uretra, também está correto. Mas não deixa de citar todas as estruturas não, tá bom? Só um pouquinho, né? A gente compara lá com o sistema digestório, isso é quase nada, né? Terceira questão, o que são excretas? O que são essas excretas, né? As excretas são os produtos da atividade celular, ou seja, as excretas são os produtos da atividade celular do nosso corpo que não são aproveitáveis, ou seja, que não têm utilidade dentro do nosso corpo e que devem ser eliminadas, porque em excesso elas se tornam tóxicas para o nosso corpo. Então as excretas são produtos, ou seja, são resultados das atividades metabólicas das nossas células e esses produtos eles não têm serventia para as nossas células, não têm serventia para o nosso corpo e que em excesso elas podem se tornar tóxicas e trazer malefícios para o nosso corpo. Então elas precisam ser eliminadas. Isso são excretas, certo? Então as excretas são produtos naturais do processo da atividade celular, certo? Então são substâncias que são produzidas naturalmente e que elas precisam ser eliminadas do nosso corpo porque elas não têm serventia e que elas podem se tornar tóxicas em excesso, certo? Então se a resposta de vocês passou por esse aspecto, tá correto. Quarta questão. A ureia, substância presente em grande quantidade na urina, é produzida no organismo humano. Por que é importante que essa substância seja eliminada do nosso corpo? Então, porque ela é tóxica, né? E pode causar danos ao organismo. Então, a ureia ela precisa ser eliminada, assim como outras substâncias, a amônia, o ácido úrico também. Mas a ureia é a principal do nosso corpo, é o principal excreto produzido no nosso corpo,
ela precisa ser eliminada porque ela é tóxica e ela pode causar danos ao nosso organismo, ou seja, ela pode causar lesões às células e às estruturas do nosso organismo. Então, por isso elas precisam ser eliminadas. Quinta questão. A produção da urina compreende 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. Em que consiste cada uma dessas etapas? A filtração, vamos ver aqui uma forma para poder... Na filtração, o que a gente tem? Na filtração, sai do sangue para o túbulo renal, ou seja, no processo de filtração, o que é que sai lá na cápsula de Bowman? Sai do sangue para a cápsula renal a água, né, para o túbulo renal, né, lá o túbulo proximal. A água, os sais minerais, açúcar, açúcares, né, aminoácidos, vitaminas e alguns resíduos tóxicos como a ureia. Então na filtração vai sair lá do sangue para dentro do túbulo renal, lá dentro do néfron, água, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, açúcares, né, carboidratos, né, e os resíduos tóxicos como a ureia que nosso corpo não precisa. Né. No processo de reabsorção, os açúcares, os aminoácidos, as vitaminas, boa parte da água e de sais minerais, eles saem dos túbulos e voltam para o sangue, certo? Vão ser reabsorvidos. E na secreção, as substâncias tóxicas que não foram filtradas, elas são jogadas dos capilares sanguíneos para o túbulo renal, lá para dentro do néfron, certo? Então na filtração o que acontece? Do sangue para dentro do néfron, ou seja, para o túbulo renal, passa o que? A água, sais minerais, vitaminas, aminoácidos, açúcares e as substâncias tóxicas. No processo de reabsorção, boa parte da água, sais minerais, aminoácidos, os carboidratos, os açúcares, vitaminas, eles são reabsorvidos, eles saem dentro dos túbulos renais e voltam para os capilares. E a secreção acontece o inverso, ou seja, aquelas substâncias tóxicas que não foram filtradas, elas são lançadas dos capilares para dentro dos túbulos renais. Então é isso que acontece nessas 3 etapas, de filtração, reabsorção e secreção. A 6ª questão. Analise o resultado hipotético do exame de urina de uma pessoa no quadro a seguir e pesquise em sites confiáveis que elementos estão presentes e não deveriam estar. Justifique. Então aqui está. A composição da urina por a unidade medida aí, né, que seria gramas por litro. Aí tem água 930, proteína 0, lipídio 0,5, glicose 2, ureia 18, ácido úrico 0,6. O que é que não deveria estar aí que está? Então a presença de glicose na urina, não deve ter glicose na nossa urina, certo? Carboidrato, açúcar na nossa urina. A presença da glicose na urina é um indicativo de que os rins da pessoa não conseguem, depois de filtrar, reabsorver a glicose. Isso é um sinal que a pessoa pode estar diabética, certo? Que ela tem excesso, devido ao excesso de glicose no sangue. Tem tanto glicose no sangue dela, que quando a glicose é filtrada lá nos néfrons, ainda sai, mesmo passando pelo processo de reabsorção, ainda sai uma quantidade de glicose no sangue da pessoa, ou na urina da pessoa, porque ela tem tanta glicose no sangue que esse excesso que ele nem retorna, né? Ou seja, tem tanta concentração de glicose no sangue da pessoa que acaba saindo na urina essa glicose que deveria ser reabsorvida. Então, a presença de glicose na urina é um sinal que a pessoa pode estar diabética, né? E deveria sair, né? Às vezes pode ser uma quantidade de lipídio, né? Mas também não é tão comum sair de lipídio. Mas o mais marcante aí, o lipídio é bem pouquinho, né? Mas o mais marcante é a grande quantidade, nesse quadro aí, o que mais marca é a grande quantidade de glicose que está saindo do corpo dessa pessoa, né? Então só pode ser um sinal de diabetes, a pessoa tem tanto sangue concentrado, tanto açúcar, tanta glicose concentrada no sangue, que boa parte desse sangue, tanto glicose que é filtrado, uma parte é possível, mas ainda sobra muita glicose que acaba saindo na urina. Então esse é um sinal aí. Vamos aqui passar para a 7ª questão. Em um exame de urina foi identificado o elemento cancerígeno do fumo em um paciente fumante. Como o fato se explica, visto que a fumaça do cigarro é inalada pelo sistema respiratório
e a bexiga é um órgão do sistema urinário. Como é que explica a presença dessa substância cancerígena que está presente no cigarro, né? No fumo, né? A primeira coisa que tem que entender é, por mais que a gente estude os sistemas no corpo de forma separada, porque obviamente é mais fácil a gente estudar cada um deles separados, a gente tem que entender que todos os sistemas do nosso corpo, sistema digestório, respiratório, urinário, nervoso, eles atuam de forma integrada, certo? Ou seja, eles funcionam de forma em conjunto, eles atuam em forma em conjunto. Então, primeiro que a gente tem que entender isso, né? Tem que lembrar disso. Por mais que a gente estude separado, mas os sistemas do nosso corpo eles são interligados, eles funcionam de forma integrada. Então é por isso que é possível a gente encontrar substâncias que deveriam estar que estavam presentes no fumo lá do sujeito. Só que acontece, quando a gente viu lá no sistema respiratório, o que acontece? Quando a gente tem a inalação e acontece lá a hematose nos alvéolos pulmonares, ou seja, a troca de substâncias, junto não só vem a fumaça, quando a pessoa fuma, não só vem a fumaça, tem uma série de substâncias que compõem lá a nicotina e outras substâncias que estão presentes no cigarro. Essas substâncias, elas, no momento da hematose, lá nos alvéolos, elas passam dos alvéolos pulmonares para dentro da corrente sanguínea. Então é por isso que como os rins vão filtrar o sangue, essas substâncias elas acabam indo parar nos rins e acabam muitas vezes, alguma parte delas pode ser filtrada junto filtrada junto com o sangue e pode sair traços dessas substâncias na urina, certo? Então não é o cigarro não é só fumaça que entra e sai. Tem uma série de substâncias que vêm junto com elas e acabam indo parar no sangue lá no processo lá da hematose, ou seja, das trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Então elas acabam passando lá na filtragem nos rins, não são reabsorvidas e saem na urina. Então é dessa forma que se explica isso. Vamos agora para a oitava questão. Com um colega, leia e discuta a reportagem a seguir. Aí vocês não só... minhas amigas gêmeas, ou gêmeas, gêmeas terceiro ano, minhas amigas que são irmãs, Bia e Luísa, né, que vão poder ler e discutir entre elas, porque elas estão juntas. Depois faço o que se pede. Mas aí vocês podem fazer sozinhos, né? Eu posso discutir com a mãe e com o irmão. Chame seu irmão aí. Chame seu irmão Cauã aí para ler com você. E vamos lá. Ídolo afastado dos gramados. Tonico, grande ídolo do Zoroastro Futebol Clube, foi suspenso por 2 anos dos gramados. O exame da urina solicitado pelo Comitê Esportivo comprovou o doping, ou seja, o uso de substâncias proibidas. Por isso, os adversários contestam na Justiça Esportiva o resultado do campeonato, alegando que o desempenho do craque deve ser atribuído à droga, o que é considerado fraude. É possível que o título mude. Deu uma congelada aí, foi? É possível que o título mude de dono, pois as confederações esportivas estão punindo com rigor o uso de substâncias proibidas pelas normas esportivas internacionais. Letra A. A reportagem ressalta o teste de urina como definitivo para provar que houve fraude na competição. Por que isso é possível? Né? Porque quando os rins filtram o sangue, extraindo as excretas e outras substâncias, né? E o que são essas outras substâncias? Resíduos de remédio e outras drogas, por exemplo, são também filtradas. Essas outras substâncias elas são filtradas, né? E não reabsorvidas pelo organismo, né? E passam a fazer parte da urina. Né? Logo é possível identificar por meio do exame de urina. Então o exame de urina, como essas substâncias que não são produzidas no nosso corpo ou que não servem para o nosso corpo, elas não são reabsorvidas. Né? Então significa que se extrai essas substâncias que sejam de remédio ou das drogas, no caso aí desses medicamentos aí que aumentaram o desempenho desse sujeito, elas acabam saindo junto com o sangue porque na filtração do sangue elas não são absorvidas porque elas não são de interesse do nosso corpo. Então por isso que ela sai lá e comprova isso. Né? Então na letra B aqui para você fazer pesquisas em jornais, revistas, internet, notícias de casos de doping detectados nos atletas na atualidade. Aí é pessoal, né? E C, discutir o aspecto ético dessa prática. Aí você vai discutir aí com quem está junto. Né? Arthur vai chamar Cauã para ajudar ele.
e Bilo usa, né? Ou vocês no grupo do WhatsApp, se vocês tiverem, vocês podem comentar essas questões aí. Inclusive, recentemente até passou uma reportagem do cara que tomou um suco e tinha uma substância no suco, né? Suco de graviola, eu acho, se não me engano. E ele acabou sendo pego no doping até ele provar, foi uma confusão até ele provar de que na verdade foi por causa do suco que ele tinha tomado antes do jogo. Que na verdade ele tinha dopado, foi uma confusão. O cara gastou todo dinheiro e ficou afastado um tempão. E ele não estava dopado, ele não tinha tomado uma substância de doping para aumentar seu desempenho. Na verdade foi um negócio no suco mesmo. Nona questão. O esquema ao lado representa o sistema urinário. No caderno, escreva o número e o nome que indicam os órgãos a que se refere cada função expressa nos itens a seguir. Então tem aqui A. Vasos pelos quais flui o sangue para os rins. B. Onde o sangue é filtrado e se forma a urina. C. Onde a urina é armazenada temporariamente. D. Por onde a urina é eliminada do nosso organismo. Canais que conduzem a urina dos rins à bexiga. Então na letra A é 5, né? Que são os vasos sanguíneos, né? Veias e artérias. Vasos pelos quais flui o sangue para os rins. B. Onde o sangue é filtrado é 1 rins. Não, estão 5 vasos sanguíneos, veias e artérias. Letra B, 1 são os rins. Letra C, onde a urina é armazenada é 4, que é a bexiga. Ali embaixo. D, por onde a urina é eliminada do nosso organismo, 3, que é a uretra. E canais que conduzem a urina dos rins à bexiga, 2 uretérios. Então na letra A é 5 vasos sanguíneos, que são as veias e artérias. Na letra B, 1 são os rins. Letra C, 4, que é a bexiga urinária, ou a bexiga. Na letra D, 3, que é a uretra. E na letra E, 2 uretérios. Vamos aqui para a 10ª questão. Observe o esquema simplificado do néfron, que representa como essa estrutura microscópica, como funciona essa estrutura microscópica dos rins. Identifique e escreva no caderno a qual processo do quadro abaixo corresponde cada uma das setas coloridas. Então ele quer saber aí, tem o percurso dos líquidos, excreção, urina, reabsorção, filtração e excreção. Então a setinha preta é o percurso dos líquidos, veja lá que é dentro dos vasos sanguíneos o percurso do sangue. A setinha vermelha é a filtração, que acontece lá na cápsula de Bowman. A verde é o processo de reabsorção, as substâncias de interesse do corpo saindo dos néfrons e passando de volta para os capilares. A setinha em azul é o processo de excreção. A setinha em verde é a reabsorção, né? A setinha azul é o processo de secreção, ou seja, as substâncias que não foram filtradas entrando para os néfrons. E a setinha rosa, que tem lá embaixo, que é a urina, é a excreção, urina, certo? Então, preta, percurso dos líquidos. Vermelha, filtração. Verde, reabsorção. Azul, secreção. E rosa, excreção, urina, certo? Facinho, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa é só falar, tá bom? Tchau, e a gente se vê no próximo vídeo.